não caia. Boa noite a todas. Estamos iniciando mais uma live do evento Semana da Educação e hoje a gente tem como tema relações de gênero e relações étnico-raciais na escola e o porquê precisamos falar sobre isso. Então, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Reisla, eu sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou integrante do diretório acadêmico do curso de Pedagogia e também sou integrante do grupo de pesquisa e coletivo Flores Raras, Educação, Comunicação e Feminismos, que é liderado pela professora Daniela Awad, que está aqui com a gente hoje, e também pela professora Cláudia Lani, que está aqui nos assistindo. Agora, para o evento ser mais acessível, né, eu vou fazer uma audiodescrição minha para as pessoas para as pessoas deficientes visuais ou com algum problema de baixa visão, que elas consigam saber quem eu sou. Eu sou mulher cis, me autodeclaro negra, meu cabelo é crespo um pouco abaixo dos ombros, eu estou de blusa branca e ao meu fundo tem uma parede um pouco amarelada. Antes de apresentar nossas convidadas, eu vou falar um pouco sobre o evento, né? A Semana da Educação, ela é um evento que foi pensado em parceria pelos diretórios acadêmicos da pedagogia, da matemática, ciências biológicas, química e educação física. E o nosso objetivo ao propor o evento foi dialogar sobre os desafios da educação, tanto os desafios que são mais antigos, como a inclusão, inclusive esse debate também sobre raça e gênero, até os mais atuais, como a educação no contexto da pandemia. Então, o evento ele acontece do dia 26 até o dia 30, e ele é em comemoração ao dia 28, né, que é o Dia da Educação. Não sei se comemoração seria a palavra mais adequada, né, mas talvez para reafirmar o dia 28 como um dia de luta, mais um dia de luta, né, com tantos ataques que a gente vem sofrendo no campo da educação. E aí, também para comemorar o centenário do Paulo Freire, que é esse ano. Inclusive, a nossa live de abertura foi sobre Paulo Freire e está muito legal. Recomendo que todos assistam. Todas estão legais, né? Assistam todas. E lembrando que não é preciso inscrição para participar do evento. Para o certificado, vai ter tem um link na descrição, né? Que vai ser liberado após as falas. E aí eu vou falar uma palavra-chave que vocês têm que colocar lá no certificado. Mas assim que o link estiver liberado, eu vou falar aqui para vocês. Agora eu vou apresentar as convidadas, que é a Jussara Alves e Daniela Awad. Vou começar apresentando primeiro a Daniela Awad e depois a Jussara Alves, por uma ordem alfabética mesmo. Aí eu peço licença para ler aqui, gente, porque é muita coisa. Então, a Daniela Awad, ela é graduada em Pedagogia, mestre em História e Filosofia da Educação e doutora em Sociologia da Educação, pela Universidade de São Paulo, pela USP. E pós-doutora, pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Atualmente, ela é professora permanente do PPGE, né, que é o Programa de Pós-Graduação da UFSCar, Universidade de São Carlos do Campo Sorocaba, e docente permanente também no PPGE da FACED, Faculdade de Educação aqui da UFJF. Ela atuou como assessora técnica da Coordenadoria Especial da Mulher do município de São Paulo, e durante esse tempo ela foi coordenadora do primeiro curso de gênero para educadoras da rede municipal da cidade de São Paulo. Ela é líder fundadora, né, como eu falei, é líder fundadora, junto com a professora Cláudia Lani, do grupo de estudos e pesquisas Flores Raras, Educação, Comunicação e Feminismo. Ela foi, em 2017 e 2018, conselheira do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais, na vaga de Notório Saber, e representante no Observatório da Igualdade de Gênero e Interseccionalidades do Governo do Estado de Minas Gerais. É autora dos livros Feminismo, que História é Essa?, que foi publicado em 2003, do Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, que foi publicado em 2006, Gênero e Políticas Públicas, Avanços e Desafios, publicado em 2008, e o Professor e a Professora Diante das Relações de Gênero na Educação Física Escolar, publicado em 2012. Daniela, tem mais alguma coisa que eu não tenha dito que você queira destacar? Não, eu estou super contemplada e eu quero dizer também que eu sou professora, geralmente do primeiro período na disciplina Sociologia da Educação, das alunas da Pedagogia da Faculdade de Educação da UFJF. E isso, para mim, é uma grande felicidade que eu vim aqui celebrar hoje com conhecimento e encontro. Obrigada. E agora eu vou apresentar a Jussara Alves.
A Jussara, ela é graduanda em Pedagogia, mestre em Educação e doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação para as Relações Étnico-Raciais, também pela Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, com aperfeiçoamento em Relações Raciais pela Universidade Federal Fluminense. Ela é supervisora pedagógica da Escola Estadual Padre Federico e professora regente dos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Juiz de Fora, atualmente cedida à Secretaria de Educação como técnica, coordenando o eixo de relações étnico-raciais e gênero da supervisão de atenção à educação na diversidade do Departamento de Inclusão. Ela é presidenta do Conselho da Promoção da Igualdade Racial, militante dos coletivos Cabeça de Negra e Denigra JF, voluntária em movimentos sociais ligados à cultura e valorização da população negra, tem experiência em AD desde 2014, atuando como tutora à distância, primeiramente enquanto bolsista, né, dos cursos de pedagogia, e posteriormente nos cursos de prevenção do uso de drogas para educadoras da rede pública e educação para as relações étnico-raciais. Jussara, tem alguma coisa que você queira acrescentar na sua apresentação? Não, obrigada. Tá ótimo, tá linda. Então, como eu disse, né, cada convidada, como eu tinha informado para vocês antes, cada convidada vai ter o tempo de entre 25 a 30 minutos de fala, e as perguntas e os comentários podem ser enviados no chat, que serão respondidos ao final. Então, a gente começa com a Jussara, falando um pouco sobre as relações étnico-raciais e também sobre gênero para a gente. Eu vou fazer um recorte em relações étnico-raciais e deixo o gênero para nossa professora Daniela poder conversar com a gente. E só um adendo, né, que eu estive presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial nessa última gestão, e agora a gente está em transição para um outro mandato, né, uma outra mesa diretora. Mas tenho muito orgulho de fazer parte do Conselho. Quero agradecer o convite, saudações para todos, agradecer o convite do DA. É sempre muito bom poder falar com a pedagogia, pois eu também sou cria da Faculdade de Pedagogia da UFJF. Tenho muito orgulho do meu percurso acadêmico ser na UFJF, né? Agora eu estou fazendo doutorado em educação e espero poder contribuir com as discussões do evento. Vou pedir licença para ler o que eu preparei para vocês, porque eu não quero esquecer nada, para não quero deixar nenhuma palavra de fora, e depois, na hora do debate, a gente conversa. A questão que me foi enviada, me desculpa, antes de eu começar, deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, cabelos pretos dredados, estou de turbante preto, blusa verde com uma gola estampada. Do meu lado esquerdo tem um pano estampado com símbolos cíclicos em preto, verde e amarelo. Ao fundo, uma parede azul clara e à minha direita uma mesa com uma toalha marrom, livros azuis, em cima dos livros um barquinho de madeira com a vela vermelha e branca, na frente dos livros uma boneca de pano preta, do lado dela paus de canela e um instrumento musical que se chama chequerê, que é uma cabaça com algumas contas. Então, vou começar. A pergunta que o DA me fez de provocação foi: gênero e raça nas escolas, por que precisamos falar sobre isso? E eu gostaria de começar a minha fala com duas citações. A primeira é um provérbio africano que diz que para se educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. E a segunda, uma frase de Paulo Freire, o nosso homenageado da semana e de sempre, para nós da educação: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Gostaria de colocar uma música como sensibilização para esse momento, que vocês sentissem essa música. A descrição das imagens são imagens do Quênia,
e sons do dia a dia, do cotidiano, de trabalho, de crianças, para quem tiver deficiência visual saber o que vai se passar. São cenas aleatórias disso tudo que eu falei, e eu quero que vocês sintam os sons. Só um minuto que eu vou colocar aqui. Pode tirar da tela, por favor. Obrigada, Júlia. E assim, vamos começar. Por que é importante falar sobre isso? Gênero e raça na escola, por que seria importante? A escola é uma representação reduzida da sociedade e, em tese, deveria ter garantida ali a presença de toda a diversidade humana. Digo em tese, pois apesar de termos convicção que ela é um espaço para todos, sabemos muito bem que esse acesso, permanência e sucesso nem sempre são garantidos por muitos fatores, como o que estamos conversando hoje: preconceito e discriminação. Entendendo preconceito como ideia e discriminação como ato. Fazendo um recorte para as questões étnico-raciais, mesmo com o advento da Lei 10.639, em 2003, ampliada pela Lei 11.645, em 2008, fruto de muitas lutas do movimento negro e movimentos sociais, que alteraram a LDB, Lei de Diretrizes e Bases na Educação, 9394 de 96, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas,
não percebemos que essa pauta seja de fato contemplada e muito menos que a problemática do preconceito e discriminação seja reduzida. Nem todo mundo se entende pertencente ao espaço escolar, acolhido, respeitado e valorizado por e naquele espaço. Portanto, afirmar que a escola é para todos é uma frase de ordem. A escola é para todos. Tudo o que acontece na escola é processo educativo, tanto positivo quanto negativamente. A reflexão é necessária, porque é assustador a forma com que o espaço escolar reproduz ideias preconceituosas e ações discriminatórias. Uma escola que se pretende ser de fato inclusiva precisa repensar seu currículo, sua proposta pedagógica, suas metodologias de ensino e aprendizagem, desconstruindo preconceitos e se abrindo à multiplicidade do ser humano. Nilma Lino Gomes nos diz que, mesmo sendo diversos, ainda carregamos na nossa estrutura o racismo. E negar esse racismo perverso perpetua esse problema, não contribui para a superação. E as nossas escolas, infelizmente, ainda perpetuam essa ideia. Como? Hierarquizando o conhecimento, elegendo talvez o conhecimento científico como a única e legítima forma de se conhecer, invisibilizando os conhecimentos dos diferentes sujeitos. Há uma profusão de outros conhecimentos produzidos por grupos e coletivos sociais, transformados em desiguais ao longo da história por conta do preconceito. Chimamanda Ngozi Adichie nos diz que a história sozinha cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que não sejam verdadeiros, mas que eles não são completos, eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar única. E é preciso desconstruir estereótipos negativos. Estar disposta a aprender com a diversidade, para aí sim conseguir desenvolver um ensino plural, que horizontalize conhecimento e promova ali na escola um espaço de diversidade de saberes. Promova um espaço que legitime os mais variados saberes dos diferentes povos que compõem a sociedade, a nossa sociedade e tantas outras. Conforme Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E para tal, uma escola conteudista, eurobrancocentrada, não atende esta demanda, por ignorar o valor da ancestralidade dos nossos povos originários, invisibilizar a riqueza da nossa cultura e desqualificar o saber da nossa gente. O conhecimento da ancestralidade, memória e cultura, valorização da oralidade, corporeidade, musicalidade, reconhecimento da energia vital e o valor do cooperativismo possibilitam que formemos uma autoimagem positiva
e uma relação de proximidade e respeito para com os outros. Possibilita que nos reconectemos uns com os outros e com a natureza, porque a ausência desses elementos e de referências positivas nos leva à autorrejeição e à rejeição do outro. Atitudes podem tanto fortalecer quanto destruir a autoestima das crianças, jovens e adultos que frequentam a escola. Esse processo de desconstrução dos preconceitos e estereótipos negativos precisa ser de todo o corpo docente, administrativo e comunidade escolar. Kabengele Munanga nos diz que a diversidade não constitui um fator de superioridade e inferioridade entre os grupos de humanos, mas sim ao contrário, um fator de complementaridade. Assim sendo, a escola que se abre à multiplicidade de saberes e interculturalidade, com certeza não terá espaço para preconceito e discriminação. É preciso vivenciar a ancestralidade e memória ancestral para analisar as diversas situações desfavoráveis que o preconceito e a discriminação impõem aos indivíduos e, assim, conseguir propor intervenções, ações, práticas de valorização, visibilização e combate de toda forma de preconceito. Portanto, é preciso dar protagonismo às diversas vozes presentes no espaço escolar e no mundo. As diversas, variadas demandas vindo dessa multiplicidade do ser humano. E, consequentemente, educar e reeducar para as relações étnico-raciais, a superação das relações de dominação e inferiorização de uns sobre os outros. Que saibamos a importância do ser sendo e que essa desconstrução não se realize apenas para o cumprimento de leis, mas por compreendermos que somos seres interdependentes, importantes uns para os outros e interconectados com o mundo. Mudemos de dentro para fora, de baixo para cima e do micro para o macro. Finalizando, mas não concluindo, deixo aqui mais um provérbio de alguma região do vasto continente africano, que nos diz que a beleza com que vês os outros é a mesma beleza com que os outros te veem a ti. Então, precisamos nos conhecer para nos respeitar. E a escola é o lugar para isso, não local, lugar, onde nós temos afetividade, proximidade. E a base disso tudo tem que ser o respeito. Educar para a cooperação e não para a competição, pois a competição é a base de toda guerra. Não digo a competitividade positiva, que ela deve haver sempre, aquela competitividade de superarmos os nossos limites e sermos sempre os melhores, a melhor versão de nós mesmos. Mas a cooperação é a chave para que nos respeitemos sempre mais uns aos outros,
Por que é importante falar de raça e gênero na escola? Porque a diversidade tem que ser conhecida para ser respeitada. Ubuntu, axé para todos nós, e estou à disposição para conversarmos sobre esses temas e tantos outros que vocês queiram. Muito obrigada. Jussara, eu agradeço muito a sua fala, foi uma fala impecável. Eu acho que dessa sua fala, assim, eu destaco a questão da sensação de pertencimento, né, que você falou na escola. Eu acho que a escola, como um importante espaço na construção da identidade, ela precisa começar a criar esses referenciais positivos para que a gente se sinta pertencente desse espaço. E eu achei impecável a sua fala, muito obrigada. O pessoal aqui no chat também está todo mundo adorando sua fala. Foi perfeito, assim. Eu acho que mais do que reflexões, né? Você deu indicativos de ações, do que a gente pode fazer, sabe? A gente tem que refletir sobre isso e pensar que não dá mais para ficar assim, né? É urgente que a gente reveja nossas práticas. Eu agradeço muito pela fala. E agora a gente vai ter a fala da Daniela Wade. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, eu quero dizer da minha felicidade. Deixa eu arrumar meu colarzinho. Espera, que dá problema de lateralidade. Da minha felicidade de estar aqui com vocês. Quero iniciar aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis. Estou na sala da minha casa, na minha frente, que vocês não veem, tem uma estante de livros, e atrás de mim tem um conjunto de gravuras, lambe-lambe, arte de rua, falando de movimento LGBT, de movimento feminista, de resistência das mulheres, que é o universo a partir do qual escrevo e para o qual eu escrevo. E, nesse sentido, eu quero falar da felicidade de estar aqui com a Reisla, que representa o DA da pedagogia, que hoje é composto por essas mulheres todas maravilhosas, incluindo Reisla, que está aqui as representando, e da felicidade de estar aqui com Jussara. Hoje, enquanto eu preparava essa fala, que também vai fazer parte de um texto, porque a partir do momento que o DA me chamou com essa provocação gênero e raça nas escolas, por que precisamos falar sobre isso? Eu fiquei pensando há quantos anos eu falo sobre isso, e é maravilhoso porque é muito necessário, e é o motivo do meu estudo, da minha escrita, de cada aula que eu dou. E aí eu fiquei pensando que desde o ensino médio eu penso sobre isso. Quando eu tinha, por exemplo, aula com uma professora de psicologia da educação, chamada Dona Elvira Bicudo, e Dona Elvira Bicudo ia com uns colares, meio como eu estou hoje, de Dona Elvira. E ela dizia assim: eu venho arrumada porque eu me arrumo como parte de um presente para vocês. Então, por fora, eu quis homenagear vocês como a Dona Elvira. E por dentro, no entorno, eu quis homenagear vocês como as melhores feministas que eu conheço, que é pesquisando, escrevendo, estudando e debatendo conhecimento. Né? E aí eu me lembrei que, por causa justamente dessa minha felicidade de debater, de escrever, motivada por questões minhas, das minhas alunas, eu pude, por exemplo, estar num lugar muito feliz, que foi na banca de ingresso dessa maravilhosa Jussara, que está aqui conosco hoje, na pós-graduação da FACED. E como que o ingresso de mulheres como Jussara mudaram a realidade da FACED para mim, que cheguei aqui há 11 anos e até a noite de hoje nunca tinha sido convidada pelo diretório acadêmico ou por qualquer outro colega na faculdade de educação para fazer uma fala. Então, eu quero agradecer a Jussara, que, com a sua negritude, a sua perspectiva de mulher negra e, portanto, com aquilo que a gente pode chamar, sim, de feminismo lésbico, de feminismo negro, permite que o meu feminismo lésbico, o meu feminismo de mulher com trajetória bissexual, de mulher professora trabalhadora, o meu feminismo que não se esquece dos direitos das mulheres, mães, das crianças, das adolescentes, pudesse não só acabar de chegar, mas ter voz. Né? A chegada de uma mulher
e de várias mulheres na universidade, como Jussara, como Reisla, né, que são mulheres negras, permite que as mulheres brancas que estão ali dentro tenham mais espaço, diferentes espaços, porque fica muito chato para o esquerdo macho falar determinadas coisas de mim na frente de alunas como Jussara e de Reisla. Fica muito chato para a professora heterossexual, preconceituosa, que acha esse papo de sapatão não deve ser conhecimento produzido na academia. Fica achando. Fica muito chato falar que não tem problema de raça, não tem problema de gênero na escola, para a professora que dá aula, para meninas como Jussara, que dá aula para mulheres como Jussara, para mulheres como Reisla, para mulheres como Sami. Então, a chegada de vocês melhora a minha vida, assim como a minha chegada antes, de alguma maneira, pode possibilitar também abrir a porta para vocês. Uma sobe, puxa a outra, uma entra pela janela e abre a porta para as demais. Então, eu quero falar de como que essa noite representa o que Bell Hooks chama aqui nesse livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Eu adoro o adjetivo arrebatadora, porque eu acho que nós podemos, se quisermos ser, arrebatadoras, inclusive nas aulas, na produção de conhecimento, na militância. Então, ela diz assim, que o feminismo e a lesbianidade e a negritude são um encontro, e esse encontro traz uma alegria completa. Tanto que no capítulo em que ela fala do encontro do feminismo, dos feminismos todos, o feminismo negro, inclusive, com o feminismo lésbico, nós temos, então, uma alegria completa, né? E aí ela diz isso justamente para que as mulheres percebam que não tem por que ter, no medo de um movimento social, pessoas que compõem outro movimento social, né? Porque os nossos movimentos sociais, eles encontram as suas melhores maneiras de mudar o micro, como nos contou a Jussara, e o macro, pressionando, tensionando políticas públicas, com a união dos seus pontos em comum, com as bandeiras dos seus pontos em comum, não é? Então, o que eu, ao lutar pelos direitos das mulheres intelectuais que produzem conhecimento, que são professoras e que são mães, amplio o campo de direitos de Jussara, de Reisla, de Sami e de outras tantas alunas e professoras da FACED, de outros cursos de pedagogia e de outros cursos de licenciatura do Brasil, nas universidades federais, nas estaduais e também nas particulares. Então, quando uma mulher negra atinge os bancos da universidade e produz conhecimento, isto faz com que todas as mulheres avancem, nenhuma retrocede, até mesmo aquelas que acham que mulher negra não precisa estar na universidade. Para quê? Ela vai dizer. Eu gosto, inclusive, dessa roupa, porque eu fico com uma cara que eu posso fazer essa performance de um alter ego, né? De uma pessoa que não tem consciência. Mas tenho e sei justamente por isso que quando Reisla, quando Jussara, quando vocês, mulheres negras, na graduação, na pós-graduação, nos conselhos, como estava a Jussara, se desenvolvem, ali estão, isso é bom para todas as mulheres, até para aquelas que são contra vocês estarem ali. É terrível, né? É terrível, mas também é bom. Eu, como mulher lésbica, quando produzo conhecimento, escrevo tese, escrevo livro, outro livro, não sei quantos artigos, porque a gente está na pós, a gente precisa não ser produtivista, mas produzir conhecimento para que aquilo que a gente diz alcance mais pessoas, né? Enfim, quando nós estamos nesse fazer intelectual, que também é um fazer docente, que também é um fazer extensionista, porque se não for para a comunidade, para que você escreve, aonde você pesquisa, afinal de contas, nós estamos fazendo com que todas as pessoas atinjam a universidade, que a universidade saia do seu púlpito, saia da montanha, saia do alto, do cume da montanha, e vá para o centro, vá para as periferias, vá para os grotões, vá para a roça, escute a voz das pessoas e seja a voz das pessoas, não porque eu quero dizer por elas, porque eu quero que elas venham aqui dizer ao meu lado, contar para mim, para a gente contar juntas para todo mundo, isto que é conhecimento, que são os diferentes saberes.
dos diferentes grupos na sociedade. Então, é nesse sentido que eu quero celebrar essa noite, com essa introdução que eu acabei de fazer, contar para vocês que, graças a vocês, a esse convite, eu recuperei um capítulo da minha tese, que é o 4º capítulo da tese. Essa tese aqui, feita na Universidade de São Paulo, por mim. Engraçado, né? Eu falei, feita pela Universidade de São Paulo. Maria Bethânia fala, fui feita na Bahia, no terreno de Oxum, os tambores bateram para mim. Eu não sou Maria Bethânia, infelizmente, mas felizmente, humildemente sou eu. A gente faz a USP faz a gente. Vocês fazem a UFJF faz vocês. E eu, como já cantaria Cássia Eller. Então, a USP me fez, e eu fiz essa tese aqui, com a qual hoje eu faço a UFJF e a formação das minhas alunas queridas no primeiro período, das alunas queridas que nos procuram na pós-graduação, que nos procuram nas disciplinas eletivas. Quero aproveitar, antes de entrar no texto e na tese, falar da alegria também de ver aqui as alunas de pós-graduação da UFSCar, Sorocaba, do PPGEST, pós-graduação em condição humana, a Eliane Troia, que está aí, orientanda de Cláudia, que às vezes eu vou roubar para mim, porque eu fico apaixonada pelas orientandas minhas, dos outros, eu sou dessas. Exclusividade é coisa rara de se dar. Então, eu quero falar da felicidade desse encontro, das alunas que eu estou vendo, que eu fui no chat agora há pouco, vi que elas estão aí, o encontro da UFSCar, que é uma universidade onde eu leciono pós-graduação também como docente permanente, e da UFJF, que é onde eu estou, onde eu serei professora titular e onde eu irei me aposentar daqui muito tempo. Fiquem tranquilas, inclusive porque o atual governo federal garantiu a nossa união por muito tempo. Então, aqui está a tese feita no meu doutorado, Relações de Gênero nas Práticas Escolares, da escola mista ao ideal de coeducação. Essa tese, que foi desenvolvida com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 2 livros nasceram. Este aqui, O Feminismo, Que História é Essa?, que eu dava um curso para as professoras, era uma pesquisa formativa. No meio da pesquisa tinha uma formação, um curso de formação sobre feminismo, no campo da pesquisa. Então, esse livrinho aqui. E depois, com a pesquisa pronta, a divulgação dos resultados, Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola, que, aliás, é um dos livros que vai ser sorteado. Eu fiquei impossível. Eu sendo sorteada com o Paulo Freire, com o Bell Hooks, com o professor Silvio. Gente, eu falei, nossa senhora, essas alunas, que cartaz elas querem me dar. Não mereço, mas agradeço. A gente é trabalhadeira e a gente é inteligente também. Que se a gente que é mulher achar que só a gente trabalha e é esforçada, a gente é esforçada, a gente trabalha e nós somos brilhantes. Brilhantes. Eu, mais que esse colar. Jussara, o que é Jussara? O que é Reisla? Reisla faz coisas maravilhosas. Ela também é minha monitora de graduação. Não seria ninguém nada a aula. Ela fala, não sejamos humildes. O feminismo nos ensina, humildade é bom, mas não vamos ser alienados em relação às nossas potencialidades, competência. Não vamos esquecer de quem nós somos, Então, é nesse sentido que eu apresento a vocês essa produção, que é uma produção feita com dinheiro público do Estado de São Paulo, quando na USP, agora dinheiro federal, e que a UFSCar também agora está financiando, porque a ciência é importante de ser financiada, mesmo quando tem pouco dinheiro, é importante ter dinheiro para ciências humanas, que também são uma forma de combater a Covid, né? De combater os efeitos da Covid na nossa sociedade ao longo dessa pandemia e de tudo que vai vir à nossa vida com isso e depois disso, se é que virá um depois, né? Porque as mudanças já estão acontecendo. Então, quando vocês me chamaram, eu recuperei o 4º capítulo, que fala da história da educação mista e como que educação mista não necessariamente é coeducação. E esse debate da mistura e da separação vai virar o quê durante o isolamento? Porque eu quero lembrar vocês, e aí eu já entro no texto, que vai ser publicado, está já sendo revisado, né, com verba pública para a ciência, porque é importante o texto ser revisado, mesmo quando a gente escreve
medianamente bem ou muito bem. Minha mulher Cláudia diz que eu escrevo muito bem, mas quando mãe, esposa, fã fala essas coisas, a gente não acredita. É importante o papel da revisora, é importante o papel do diálogo acadêmico editorial, você manda para a revista diz que não está bom. Isto é importante, isso é o fazer acadêmico, não é falar sempre que você é linda, rainha poderosa, é dizer, aqui você está equivocada, você fala, opa, o que esse parecer está me dizendo, vou lá ver, né? Isso é o fazer acadêmico. Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas. Eu comecei a pensar, esse debate lá do meu 4º capítulo da tese, que também aparece nesse livrinho aqui, no qual eu falo sobre socialização, sobre sociologia da educação, e é por isso que este livro, o livro de Eliane Cavaleiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que fala sobre raça, a questão racial na escola de educação infantil, e que Jussara é uma expert nisso, categoria que eu não deixo de considerar jamais. Então, no primeiro período da Faculdade de Educação, as pessoas têm Sociologia da Educação, aprendendo Marx, Weber, Durkheim, raça e gênero. Sim, tudo isso. Era bom que tudo isso acontecesse em 5 semestres, mas me deram eu sou grata, desenvolvo. E aí eu fiquei pensando, o que eu ensino para as alunas, o que elas me trazem nas aulas de graduação, e esse 4º capítulo da minha tese, e isso tudo, como é que fica essas aulas, esse debate sobre mistura e separação, sobre trabalhar relações de gênero na escola, no isolamento. Porque, veja, eu fiz uma fala que fala um pouco, e que vai sair como artigo, depois eu divulgo, dos caminhos históricos da coeducação, reflexões sobre misturas e separações durante o isolamento. É uma fala, e depois será um artigo, que focaliza a questão da escola mista do Brasil desde a segunda metade do século XIX, né? E como que mistura e separação de meninas e meninos no ambiente escolar gerou e ainda gera debate em diversos setores da cena educacional e no campo social mais amplo, sociedade mais ampla, em diferentes momentos históricos. Porque se você interdita a menina de ir na escola, como acontecia, esse debate vem desde o escolanovismo. Você vai encontrar em decretos da coleção de leis do Império, em ofícios e correspondência entre professores no Império, em jornais pedagógicos da Biblioteca Nacional, pessoas que defendiam que a escola não podia ser mista, que tinha que ter uma escola separada para meninos e outra para meninas. A professora Eustáquia Salvadora de Souza, da UFMG, da área de Educação Física Escolar, ela fez uma tese chamada Meninas à Sombra, Meninos à Marcha, dizendo que se houvesse uma escola mista, que a educação física deveria ser separada, que as filas têm que ser separadas, que os meninos, por exemplo, deveriam, historicamente, ir para a marcenaria e as meninas ir para a culinária. Muitas de vocês devem, na educação de vocês, na escola, lembrar de resquícios históricos dessas práticas, desse debate que vem desde o Império. Então, eu venho trabalhando esse tema já há muitos anos, veja, desde 2004. Não tinha movimento escola livre, escola sem partido, chamando a gente de, sei lá, messalinas do templo, falando que a gente quer que todo mundo seja lésbica e por isso que a gente quer ensinar gênero. Gente, as pessoas não querem ensinar gênero. Gênero já está dentro da escola, né? E aí, o estudo das práticas escolares acerca da defesa ou da interdição deste diálogo, que considera a categoria gênero na escola, debate o que já está lá dentro, vem de antes, não se esgotaram, por exemplo, com teses como a minha, não se esgotam agora nesse debate que a gente acabou de ver, que interdita ou não interdita os processos inconstitucionais que querem proibir que se fale de gênero na escola, quer proibir que se fale de violência contra a mulher na escola, de pedofilia, do abuso sexual que meninas sofrem, dessa lei da alienação parental, que é uma lei que só é aplicada no Brasil porque esconde pedófilos. A criança vai contar para a mãe que o pai abusou dela, o pai entra com lei da alienação parental contra a mãe.
É uma lei machista do Gardner, que criou a síndrome da alienação parental e que só o Brasil utiliza. Agora está sendo uma comissão, começou a existir esta semana para a revogação dessa lei. Né? Agora, veja, como é que isso chega na escola? Né? Como é que a criança vai saber que ela foi abusada? Né? Como é que a criança vai saber que ela sofre violência psicológica? Às vezes não é violência sexual, muitas vezes é violência psicológica, né? O pai dizer, cala essa boca, menina, cala essa boca, mulher, para a esposa, né? Ou às vezes não tem a figura do pai, e aí a sociedade fala, nossa, não tem a figura paterna, essa pessoa vai ser um problema. Nos dizem as grandes instituições sociais que culpam a criança e a mulher por aquele homem ter ido embora. Olha que beleza, o abandono paterno tendo como culpada a mulher e a criança, elas acabam sendo o problema. Então, como é que faz a gente perceber de modo crítico todas essas questões das famílias monoparentais, do abandono paterno, seja físico, emocional ou material, da violência de gênero, mesmo quando ela é praticada só entre homens, só entre mulheres, né? Tudo isso são temáticas que a gente pode abordar de outras maneiras, mas não dá para começar a falar disso, e isso aparece, isso já está dentro da escola, se nós não debatermos a questão de que a escola é mista, meninos e meninas estão lá dentro juntos, assim como estão juntos nas aulas online, quando conseguem acesso à internet, um notebook ou um celular. Porque também tem isso. Como é que fica o debate das relações raciais e de gênero na escola? Que sim, é um debate que a gente precisa falar sobre isso, né? Mas é importante também considerar como é que classe perpassa a questão racial, perpassa a questão de gênero. Eu aposto que nos lares monoparentais, onde não há renda masculina e onde é muito mais importante que tenha políticas públicas do macro para o micro, de acesso a emprego, acesso à renda, educação, moradia, como é que é acessar ensino online nessas moradias em que só as mulheres vivem com seus filhos com um salário mínimo, quando ele existe? Quando ele existe? Porque quando a gente está vendo agora nesse cenário de pandemia, a fome, o Brasil entrou novamente no mapa da fome antes da pandemia, pensem como está agora, né? Então, gente, pensar as temáticas raciais que a gente já pensava, as temáticas de gênero que a gente já pensava com uma nova feição, durante o isolamento, o distanciamento social, que impõe a exclusão escolar, equipamento, como é que é isso, né? Então, nessa provocação de vocês, eu comecei a reler esse meu capítulo 4, que fala dessa antiga novidade que a gente sempre revisita. E como é que a gente revisitou essa antiga novidade? Por quê? Olha, porque desde o Império, você vai ter, por exemplo, a Irla Leal, que é uma pesquisadora, quer ver? Na trilha histórica dessa coeducação, que seria o quê? Uma educação que considera a coexistência com busca à dignidade das crianças negras, das meninas negras, das mulheres negras, a questão racial, das mulheres lésbicas, a acolhida das adolescentes que mostram interesse em outras mulheres, né? A acolhida de histórias da princesa e da princesa, do príncipe com o príncipe, a perspectiva na educação infantil de contar uma história em que não tenha só o papai, a mamãe, o príncipe e a princesa e foram felizes para sempre. O que é ser feliz para sempre? O que é ser feliz para sempre? Uma educação que, na hora de apresentar as profissões, não tenha constrangimento em chama a mãe professora para falar, chama a mãe prostituta. Meu Deus, a Daniela está falando que nas profissões tem que chamar a mãe prostituta? Tem. Se ela entende aquilo como um trabalho que deve ser profissionalizado, tem que chamar sim, né? Nossa, mas nós estamos falando disso no interior de Minas Gerais, com uma cidade de 600 mil habitantes. Ela fala isso porque ela fica lá em São Paulo. Não, gente, São Paulo é um dos estados mais conservadores, concorrendo, lógico, com Minas Gerais, né? Porque
Vocês são legais também. E nós, né, que eu já me considero da terra, já que tantos anos aqui. Então, como é que é isso? Como é que se dá o debate da prostituição da escola? Ora, mas não se dá. Por que deveria se dar? Porque as mães putas estão quietinhas. Porque a mãe puta, às vezes, não consegue nem chegar na porta da sala e falar das questões dela, que às vezes também tem questões da educação do filho. O filho se sentir inferiorizado por diferentes maneiras, né? Falar o xingamento, filha da puta, na escola. Como é que é isso? Ou vocês acham que as crianças não xingam as outras de filho da puta? Chamar de filha da puta é tão absurdo quanto um xingamento misógino ou racista, se nós quisermos falar dos direitos de todas as trabalhadoras. Bom, eu estou falando tudo isso porque isso traz a questão da mistura e da separação para os debates atuais. Porque antigamente, como nos conta Irla Leal, num texto em que ela traz, né, todo esse debate das dinâmicas da educação feminina, né, e como que tinham educadores que se percebiam defensores da coeducação e eram percebidos como progressistas e paladinos da modernidade, né, como que o escolanovismo, o movimento Escola Nova, que vocês devem estar estudando nas faculdades de educação, nos cursos de pedagogia, na licenciatura, é um movimento que representa muita coisa, porque não quer mais que as mulheres tenham uma tradicional missão de guardiãs do lar, da casa, da religiosidade, aprendendo a ler apenas para ler a Bíblia, o missal, né? Querem que as mulheres tenham uma escola mista na educação brasileira e defendem isso de diferentes maneiras. E vocês sabem qual foi um dos primeiros colégios que implantou educação mista no Brasil? O Gramber, aqui em Juiz de Fora. Lá na minha tese tem Juiz de Fora. Não porque eu achei que eu viesse aqui uma coisa premonitória, profética, mas porque, de fato, o Colégio Gramber, daqui de Juiz de Fora, foi um dos primeiros a implantar a escola mista, né? Advindo de uma tradição de escola americana, do escolanovismo. Então, vejam, eu estou falando de debates de 1827, 1830, né? E que vem desde diferentes maneiras do período colonial, né? E que vão estar nesse artigo, estão na minha tese, mas que daí a mulher entra na educação também, por quê? Você tem que educar as mulheres para elas serem professoras, e aí vem a tríade mulher, mãe, professora, que é um conceito que eu desenvolvo desde a minha graduação na USP, e que a Maria Rita, graduanda daqui, minha doutoranda que fez TCC, mestrado e doutorado comigo, vai defender dia 27 de maio, convido todas, todos, todes, para estarem na defesa pública da tese dela, que é da maternagem e cuidado como desejos de democracia. É um texto em que nós fazemos uma tese, uma pesquisa sobre como, em Juiz de Fora, debater maternagem, debater cuidado na educação infantil é debater também a democracia através do feminismo, do antirracismo, dos direitos da mulher e dos direitos da criança à educação infantil, como uma maneira de assegurar o direito à educação, como uma maneira de ser uma luta para a democracia. Acesso à educação infantil no interior da educação básica é direito da mulher e direito da criança. Direito da mulher de ter esse turno, seja para trabalhar, para permanecer em sua individualidade, em sua subjetividade, até parece, né? Que a gente coloca a criança na educação infantil e vai fazer yoga, feng shui, namorar, né? Até parece que as mulheres trabalhadoras têm essa realidade. Mas nós queremos que tenha, porque a gente não tem que ter educação infantil só porque a mulher vai trabalhar que nem uma doida, não consegue nem respirar. A gente tem que querer jornada reduzida para todo mundo com igual salário, não com redução salarial, né? Que abaixem os lucros, não o salário das pessoas, para que todas as pessoas tenham vida em abundância, o bem viver, para que homens e mulheres cuidem das crianças e dos idosos e cuidem de si mesmos, tenham tempo para ler, tenham tempo para ouvir música, né? E com isso eu não estou falando o ideal erudito de ouvir Vivaldi, Mozart. Bote um pagodão, se jogue. Ou então ouça qualquer música que queira, faça a sua própria música, mas a fruição da arte é um direito
que é retirado da classe trabalhadora dos homens e das mulheres. Só que o machismo garante o controle remoto do homem, muitas vezes, ou ele ajuda, quando, na verdade, se percebe que a obrigação da segunda jornada é da mulher. Então, veja, com isso eu estou tentando dizer para vocês que nós entramos, sim, na educação. Somos professoras, mulheres e mães, mas esse acesso progressista e democrático lá na Escola Nova não assegurou necessariamente igualdade de direitos. Lógico que pior seria se a gente ainda tivesse proibida de ter uma educação igualitária, os mesmos conteúdos, as aulas mistas. Então, nós já temos a escola mista, mas nós ainda não atingimos o ideal de coeducação. As relações de gênero, o debate feminista, o ideal de educação são um percurso numa trilha ainda inacabada rumo a uma democracia que está em construção no nosso país. E que, neste momento, graças ao governo federal, eleito pelos nossos vizinhos de cima, de baixo, do outro lado da rua, eleito pelas famílias que nós temos, às vezes, que encontrar no domingo para almoçar, porque é muito fácil, gente, falar do governo federal. E como é que está, que, aliás, é horrível mesmo, mas como é que está o preconceito no interior das nossas famílias? Como é que a gente se relaciona com isso? Você odeia o Bolsonaro, mas continua indo no Natal? Para ninguém perceber que você, né, detesta tanto assim? Ou odeia o Malafaia, mas acha uma fofa aquela sua tia que detesta homossexuais. Ela detesta homossexuais, professora, mas ela acha a senhora ótima. Não quero que me ache ótima. Eu sou homossexual, bem sapatão, lésbica, com gloriosa trajetória bissexual. Quer gostar de mim? Eu gosto de você. Mas gosto de todas as lésbicas, ou não gosto de algumas, mas não pelo fato delas serem lésbicas. A lesbianidade, a negritude, a homossexualidade masculina, não, a transexualidade, o transhomem, a transmulher, não podem ser desgostados por estas identidades. E, inclusive, devem ser olhados de uma maneira não tolerante. Ninguém quer a tolerância, mas sim o respeito, a dignidade e a ação afirmativa e reparadora. Eu não quero ser tratada como todas as professoras da FACED. Eu quero ser tratada melhor, porque é uma ação de reparação. Eu não acho que a Jussara e a Reisla tenham que ser tratadas iguais. Elas têm que ser tratadas melhor do que as alunas brancas. Porque as brancas já são brancas. Elas já têm privilégios e facilidades. Então, as mulheres trans, os homens trans, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, as mulheres negras, os alunos homens negros têm que ter ações de reparação e afirmativas, tanto que partam dos governos federal, estadual, municipal e administração superior, para o que vamos combinar, uma coordenação de ação afirmativa é pouco, né? Precisa de uma pró-reitoria de ação afirmativa, como a UNEB tem na pessoa da professora Amélia Maraú e toda a sua equipe. Enfim, isto é o mínimo, é o mínimo. Tolerar, a gente não quer ser tolerado. Sabe, tolerância, casa de tolerância, é onde ficavam as putas. E aí a sociedade tolerava que algumas mulheres fizessem aquelas perversões dos homens. Então, ali elas toleravam as perversões, o sexo que não se fazia em casa. E a sociedade tolerava aquela construção, aquele imóvel que suportava lá dentro as putas. Eu não quero tolerância, nem mesmo para as putas. Eu quero respeito, profissionalização, igualdade de direitos, porque ninguém é igual a ninguém. Então, e é ótimo, é lindo isso. Então, esse texto vem trazendo isso, de como que o desprestígio do magistério se relaciona com o fato da escola normal ser uma instituição em que as mulheres que não queriam que entrassem para o mercado de trabalho e para a educação acabaram se colocando ali para se profissionalizar também. Então, tem mais essa questão que traz uma pregnância histórica para a nossa profissão, para a nossa formação como pedagogas. E aí eu nem preciso dizer o que devem passar as pedagogas em debate com outros DAs, que eventualmente não têm esse olhar de respeito às diferentes profissões, e percebem a pedagogia também como uma área de saber, a educação como uma área que produz conhecimentos educacionais, assim como a física tem os conhecimentos da física,
A geografia, salve Betinha, Bete Camacho, maravilhosa. A geografia, a aluna da geografia, minha amiga, tem os seus conhecimentos geográficos. A educação, nós, pedagogas, produzimos conhecimento educacional que é ciência. E eu não descobri isso porque a UFSCar me deu dinheiro para publicar. Olha, me deu dinheiro para publicar. Que horror, ela é uma puta acadêmica. Não, ela é uma cientista que, assim como os cientistas que fazem vacina, precisam de financiamento. A doutora Margarete Dalcomo da Fiocruz precisa de financiamento, eu também. Jussara, que faz mestrado, também. Maria Rita, minha doutoranda, também. Professora Núbia, vice-diretora, que trabalha com bebês. Os bebês são objeto de conhecimento e são os bebês o futuro da nação. Não, os bebês são sujeitos agora. Nós precisamos olhar para os bebês agora, não porque eles são o futuro. A criança, ela é alguém agora, e nós precisamos cientificamente comprovar isso e produzir conhecimento para essas crianças que hoje estão isoladas, esses adolescentes que hoje estão isolados. E aí eu fico pensando, como que vão querer emplacar o homeschooling, que já era um projeto da galera da Damares, o rosa da menina, o azul do menino, e vão parar de levar as crianças para a escola para que as alunas da Daniela, pesquisas como a da Jussara, não mexam com a cabecinha das nossas crianças. Manda a criança para dentro de casa para não ter acesso a esse tipo de absurdo. Imagina, feminismo, que história é essa? Relações de gênero na escola, onde já se viu, né? A gente quer as crianças bem quietinhas para continuarem sendo estupradas aos 12 anos e não abortarem, para ficarem à mercê de homens como o doutor Jairinho, que matou na pancada o menino Henri. Porque se ele fosse o pai e a mãe tivesse ido lá falar, iam dizer que era síndrome da alienação parental, que o menino Henri inventou memórias por causa do que a mãe falou para ele. Então, essa lei tem que ser revogada, porque esconde homens que surram mulheres, abusam de crianças fisicamente, psicologicamente, até matá-las. Aí mata uma criança, aí começam a debater isso. Aí esquecem, até matar outra criança. Aí fica todo mundo alvoroçado. Aí esquecem. Isto é um debate de gênero e de raça na escola, sim, de diferentes maneiras. Inclusive porque a população pobre, e também a população pobre e negra, muitas vezes não chega nesse nível do debate. O que não significa que não tenha abuso sexual, violência psicológica, e que a escola tenha um papel importante na denúncia, na identificação desses processos. E a minha preocupação, como é que isso está se dando no isolamento? Como que nós, professoras, online, desse jeito, é muita vida para pouco pixel, conseguimos identificar, acolher. Quantas vezes, nesses anos todos em que eu dou aula nos cursos de pedagogia, alunas vieram me dizer, professora, eu sou lésbica, minha família vai me pôr para fora, o que eu faço? Professora, fui abusada, o que eu faço? Onde eu procuro? Como é que isso vai se dar online? Como é que essa acolhida vai se dar online? Como é que eu vou fazer online? Então, eu comecei a pensar nisso nesse texto. Comecei a pensar que, da mesma maneira que parecia ser impossível as mulheres irem para a escola mista, e foi possível, da mesma maneira que parecia impossível mulheres produzirem ciência, e nós estamos aqui, eu, Jussara, Margarete Dalcomo, da Fiocruz, que foi convidada para fazer uma fala na UFJF, uma pessoa brilhante perguntou, a senhora acha que há desigualdade de gênero e de raça aprofundada na pandemia? Ela falou, eu não gosto dessas caricaturas. Gente, Margarete Dalcomo é ótima fazendo vacina, não falando de raça e de gênero. Assim como eu não vou lá fazer vacina no lugar dela. Então, foi legal a pessoa que fez essa pergunta, mas perguntou de uma área que ela não produz ciência. Quem produz ciência sobre isso sou eu, Jussara. Obrigada por terem nos chamado, e não a da Margarete Dalcomo. No dia da vacina, de falar de vacina, vocês chamam ela. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a minha preocupação se volta, porque gênero e raça é importante nas escolas, a gente precisa falar sobre isso, porque eu queria saber muito quantas alunas negras e quantas alunas brancas o PPGE formou nos últimos 5 anos. As negras falaram sobre negritude, porque uma negra não precisa necessariamente estudar raça e negritude, mas é bom que considere se aparecer na pesquisa, ou pode tematizar. Mais ainda, quantas pesquisas no PPGE
nos TCCs da graduação da FACED, tematizaram gênero e raça. Adriele, que está aqui conosco, acho que fez uma pesquisa sobre isso, orientada no TCC pela professora Rita Pimenta. Salve, salve, maravilhosa Rita Pimenta. Então, o que eu preciso dizer para vocês aqui é que nós, sim, as escolas precisam de gênero e raça mais do que nunca, e precisam que a gente se reinvente como pesquisadora e como militante também dessas categorias para conseguir ter escuta, acolher e ser acolhida. Para a gente conseguir continuar mudando essa realidade, ainda que seja online, que é o que nós temos para o dia, é o que tem para o momento, gente. Minha esposa, a Cláudia, maravilhosa, a mais nova professora titular da UFJF, se tornou titular, conquista de carreira, uma carreira elitista. Cláudia precisou lutar até mudar a maneira de contagem para a aula dada na graduação ser considerada também, porque senão não seria na nossa UFJF. E aí ela me ensina todo dia que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com o possível, e fazer disso recurso, fazer do luto, luta, até mesmo se um dia a gente morrer. E aí a gente deixa as alunas, como Maria Rita, como Camila Roseno, que passou pela FACED, levou tudo que aprendeu da FACED lá na Bahia. Está lá na Bahia, maravilhosa. Como Reisla, que está aqui hoje, que vai para onde quiser e puder, e que faz um DA mais democrático com as companheiras dela. Para vocês, obrigada. E até para mim, que me senti acolhida pela primeira vez e reconhecida na faculdade que eu vou me orgulhar, pela qual ser titular ano que vem. Eu tenho que agradecer vocês, porque eu acho que eu já falei demais, o debate está aberto, é isso, tá bom? Daniela, eu queria agradecer pela fala. Eu acho que eu sempre digo uma coisa e eu repito agora, quem nunca te ouviu deveria te ouvir, nem que seja uma vez, assim. Se fosse mais, ótimo, né? Mas uma vez, assim, para avançar na vida, para passar de fase, é como se a vida fosse um jogo. Aí, tem uma fase que é ouvir Daniela Wade, e aí a pessoa passa de fase. Eu nem vou falar nada, assim, eu acho que é isso, assim, é isso que você disse mesmo. Concordo com tudo. Adorei a ideia do game, e aí a pessoa me escuta, e aí fica com uma sacolinha cheia de instrumentos para passar nas outras fases difíceis, não é isso? Exatamente. Sim. É isso mesmo. Eu quero fortalecer vocês para a luta, e o instrumento é a militância, é o conhecimento, é a escrita e é o encontro com essa querida Jussara maravilhosa, com você maravilhosa. Eu quero vacina, eu quero ver vocês, os furinhos dos poros da pele. Gente, agora o link do formulário está aberto, daí a palavra-chave é resistência, então só ir lá preencher o formulário e colocar essa palavra-chave. Aí tem atenção na hora de preencher o nome, na hora de preencher o e-mail, porque o nome é o nome que vai sair no certificado, né? E o e-mail vai ser o e-mail que a gente enviar. Então, se você tiver problema na hora de preencher um dos dois, vai dar problema também na hora do certificado. Aí agora eu vou passar aqui para os comentários. A gente elegeu no chat Daniela como a rainha da FACED, assim, da UFJF inteira, né? E aí o pessoal tá gostando muito. Como diz a Larissa, né? O pessoal tá apaixonado em vocês aqui. Tanto a Jussara quanto a Daniela. O pessoal lembrando de quando a Jussara deu aula. Maravilhosa também. E agora eu vou passar aqui as perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas. Primeiro para a Jussara, depois para você, Daniela. E aí vocês respondem. Então, a primeira pergunta é da Sami, super ativa aqui no chat. Fez várias perguntas. Sami maravilhosa, do DA também. Ela fez a primeira pergunta, que é o seguinte... professora Jussara, como nós, futuras educadoras que vem desse plano de fundo branco colonizador, podemos transformar as salas de aula em espaços de reconhecimento da nossa verdadeira ancestralidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela faz: como podemos transformar esses espaços em locais de aprendizado mais latino-americanos, mais pretos, mais palpáveis de aproximarmos do que nos foi arrancado de nós na colonização? E a terceira pergunta, que é da Patrícia Oliveira, também do DA, maravilhosa. DA está ativa aqui no chat, maravilhoso.
ela pergunta o seguinte: professora Jussara, como poderemos trabalhar nas escolas pautadas no currículo oficial História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, garantido pela Lei número 11.645? Então, deixa essas três aí, se você puder responder. Uhum. Bom, vou tentar falar ao mesmo tempo das três. Se eu deixar de contemplar alguma coisa, você me fala, tá? Ok. Em relação a transformar a sala de aula, na verdade, a gente não vai transformar a sala de aula, né? Nós vamos realmente ouvir aqueles sujeitos que estão ali naquela sala de aula. Porque, como eu comentei, a escola, ela representa o que nós temos na sociedade. Então, é até estranho a gente pensar que a gente precisa de leis para poder trabalhar interculturalidade, sendo que a cultura está ali pulsante, ativa a todo momento, né? O que a gente tem que repensar é por que a gente não escuta essas vozes, por que a gente não trabalha conforme a demanda que vem dessas vozes, e aí sim eu puxo, né, para o lado, de novo, da interculturalidade. É transformar o currículo, fazer com que o currículo ele paute a horizontalidade de saberes, né? Não seja esse currículo fechado, engessado, eurobrancocêntrico, que eu comentei durante a minha fala. Que a gente privilegie os saberes tradicionais, que a gente faça parcerias para receber na escola pessoas também que tenham esses saberes, né? Não pensar que é porque a gente é a professora ali da escola, que a gente é o detentor de todo saber e tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer, né? A partir do momento que a gente tiver essa humildade pedagógica, vamos dizer assim, e a gente desconstruir os nossos próprios preconceitos, que também é uma coisa muito importante, porque a gente acaba disseminando também os preconceitos, às vezes, que a gente vem trazendo, né, lá de trás da nossa vida, da nossa história, da nossa tradição, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é racista, machista, né, capacitista, preconceituosa ao extremo. Então, se a gente não fizer esse movimento de desconstrução, mas para desconstruir, a gente tem que reconhecer. Não adianta eu achar que só o outro que é o preconceituoso, só o outro que é o racista, só o outro que é o homofóbico. Primeiro, a gente tem que se reconhecer nesse lugar, para a gente conseguir desconstruir, se abrir, aprender com isso tudo, e assim, aí sim, transformar a nossa prática numa práxica, né? Eu defendo isso na minha pesquisa, uma práxica pedagógica. A gente vai ter a teoria junto com a prática o tempo todo. Nós vamos ter o conhecimento junto com a vivência o tempo todo. Né? Acredito que as professoras brancas que estão aqui nos assistindo hoje, né, tenham que pensar em relação à sua branquitude e assumir esse lugar de parceria na luta das questões étnico-raciais. Né? Não precisa negar também a sua branquitude, e sim estar do seu lugar de fala, assumindo que numa sociedade racista, ser branco confere privilégios, e a partir daí, o que essa pessoa vai fazer com esses privilégios? Vai continuar usufruindo para estar sempre se sentindo superior ao outro, ou vai utilizar desses privilégios também para abrir espaço para outras falas, outras vozes? Né? Igual vocês me convidaram aqui, um espaço para essa voz falar. Não só a minha, mas de todos e todas e todes. Não é? Então, esse reconhecimento é importante, essa branquitude crítica é importante. É importante também a interculturalidade. Conforme Paulo Freire disse, não há saber mais, não há saber menos. Então, a pessoa que disse do como que a cultura latina vai entrar na escola, da mesma maneira que a cultura africana tem que entrar na escola, que a cultura indígena tem que entrar na escola, e, na verdade, nem é entrar, ela já está. Novamente, eu venho para descolonizar esse olhar. Eu também tenho esse olhar, né, colonizado, eu também fui colonizado, eu estou lutando contra isso. Então, até a gente pensar que é a gente que vai levar a cultura, a gente está falando com a voz do colonizador.
Não somos nós que vamos levar, ela já está ali. O que nós vamos fazer é vivenciar junto, desenvolver junto, da melhor maneira possível, com as condições que a gente tem no momento, igual a Daniela comentou. E transformar esse currículo, abrir esse currículo. Não é jogar fora o que tem, não é isso, mas é dar as mãos, horizontalização de saberes, é realmente uma justiça epistêmica. Jussara, perfeito. Acho que tem uma fase também que é ouvir Jussara. Jussara, agora eu vou fazer mais 3 para você que apareceram aqui no chat. Deixa eu ver só. Perguntaram assim, Jussara, como inspirar nossas alunas, colegas docentes e familiares neste ensino remoto para as educações étnico-raciais, valorização da autoimagem negra e orgulho da nossa ancestralidade? A segunda, que é da Gabriela Rocha, também do DA, ela falou assim, professora Jussara, de que forma podemos trabalhar as relações raciais dentro das creches? E a terceira, da Esther Campos, se não me engano, que ela pergunta para você também, como trabalhar negritude na educação quando a família insiste em embranquecer os filhos e não aceita a intervenção dos professores e professoras? Nossa, umas perguntas fáceis, né? Vamos lá. Motivar. Motivar no período de pandemia é uma coisa bem complicada. É necessário, mas a gente tem que respeitar os tempos, né, as condições, igual a Daniela comentou, né, um ensino remoto, às vezes, numa casa que não tem acesso à internet, que não tem esse aparelho, então, não, às vezes, não é cobrar, né, usar as condições que nós temos para começar do pequeno, começar do básico, que é o se cuidar. Nesse momento, o se cuidar também é uma prática pedagógica, né? E isso nas filosofias africanas a gente também aprende com o Ubuntu e o Ubuntu, né? A gente tem que cuidar de si, do nosso templo, que é o nosso corpo, para poder cuidar do outro. Então, como motivar essas pessoas e como nos motivar nesse período de pandemia? É pensar que não é porque a gente não está produzindo muito que a gente não vale nada, não é isso. Mas é fazer o que for possível e, principalmente nesse momento, cuidar da nossa energia, canalizar a nossa energia para a gente estar bem, para esse pós que a gente vai se encontrar e tornar os afetos possíveis novamente. Em relação às creches, né, eu oriento muito a gente trabalhar com os valores civilizatórios, os marcadores das nossas africanidades. Eu vou colocar um presentinho aqui no chat, depois você coloca no chat do YouTube, é um drive com sugestões de materiais, algumas referências para as professoras de educação infantil, ensino e ensino básico, ensino fundamental, médio também tem. Para a formação de professores, a gente precisa de um outro. Também dá para adaptar o material, tá? Porque eu estou dos dois lados, que eu também sou estudante, né? Falei para vocês que eu estou fazendo doutorado, e é muito complicado quando as pessoas vêm e falam com a gente tudo que a gente não pode fazer, né? E não fala para a gente o que a gente deve fazer. A gente fica paralisado. Eu já estive na minha vida em algum momento paralisada e esperando, e a partir disso, no mestrado, né, eu desenvolvi algumas práticas pedagógicas afroperspectivadas que eu chamei de griotagens, que eu trabalho com brincadeiras e canções africanas. Então, ali nesse link que você vai passar para elas, tem algumas sugestões que ela já pode trabalhar desde o berçário. Trabalhamos com o autoconceito positivo, formação da identidade, quando a gente está pensando nas crianças bem pequenas, né? Você pensa num berço que tem um mobile cheio de fotos da família, da criança, né? Pela creche espalhado, né? As fotos de pessoas negras, representações positivas das pessoas negras nos brinquedos, na literatura, nas canções. Trabalhar muito oralidade, a ancestralidade através da oralidade e musicalidade,
né? Temos várias canções que a gente pode, canções em línguas africanas, que podem ser cantadas com as crianças bem pequenas, desde cedo, para desnaturalizar, desmistificar o brincar com bonecas pretas, o cantar músicas em línguas africanas. Isso serve também para as culturas indígenas e todas as demais etnias, né? Porque o preconceito é aquela opinião sem conhecimento. Então, a gente tem que conhecer para respeitar, né? E o autoconceito, a última pergunta, é como trabalhar com uma família, né? A pessoa diz que a família parece que tem essa negação, essa auto-rejeição, não é isso? A gente tem que trabalhar não apenas com as crianças, mas também com jovens, adultos, a comunidade. Lembra do provérbio que eu falei no início? Para se educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Então, não adianta se a gente fizer só essas intervenções na escola e a gente também não trabalhar essa questão na família, na comunidade, e principalmente fazer parceria da escola com os movimentos sociais, para a gente estar dentro do ensino da educação formal e da educação não formal também. Trabalhando o quê? Autoconceito positivo em relação à sua negritude, à sua ancestralidade, saber das formas de resistência do período de escravização, não só da história que está no livro didático, que nem sempre nos conta que o negro é belo, é lindo, resistiu. Conhecimento é o que fez com que ele fosse escolhido para ser trazido à força naquela ocasião. Então, tem inúmeras formas da gente começar a trabalhar isso. E tem um provérbio que eu gosto muito, que diz que a gente não deve chamar um cachorro com um toco de pau na mão. Então, se você já sabe que você está com essa questão dessas famílias com resistência, primeiro nós precisamos encantar essas famílias, fazer parceria, fortalecer a parceria com essas famílias, para aí sim elas começarem a nos ouvir. Valorizar a sabedoria dessa família, ela vai começar a nos ouvir. Daí sim a gente vai tratando os outros assuntos. Tratando não, porque é doença. Desenvolvendo. Jussara, muito obrigada pelas respostas, muito obrigada também pelo link, a gente vai divulgar bastante, que é necessário que todo mundo saiba dessas coisas, né? E agora eu pergunto para a professora Daniela, tem alguns, eu vou fazer 3, depois mais um bloco de 3. Daniela Assami perguntou o seguinte, ela disse assim, estamos vivendo um momento político tenebroso de censura nas escolas para tratar assuntos como gênero e raça. Como combater essa censura num país onde esses prejuízos e censuras são mascarados com a cordialidade do país da miscigenação e do não sou machista nem feminista, sou humanista? E a segunda pergunta da Sami é o seguinte, uma coeducação pode ser considerada também uma metodologia de afetos nas micropolíticas? E a terceira pergunta, que também é da Sami, não é uma pergunta, né? Ela pediu para você comentar sobre o pronunciamento homofóbico repudioso daqueles homens lá, que ela trocou de vereadores para homens lá, e como podemos combater essas violências nas esferas político-públicas. Ok, então eu vou responder primeiro essas 3, tá bom? Ok. Bom, primeiro eu quero partir do olhar potente e que é também meu, de Jussara, sobre o encantar, o acolher, o abraçar os grupos e indivíduos que, por vezes, rejeitam os debates de raça, de gênero, por não conhecer. E, então, tem mesmo isso. É importante essa metodologia de afetos, né, citada, para a gente, assim, se humanizar no sentido de dialogar, de se colocar como as pessoas que apontam esses debates, que querem dialogar sobre esses debates, a partir dos saberes que já estão por ali, em meio aos discursos e às práticas daqueles que nos rejeitam e repulsam por desconhecimento. Então, sim, sou super afeita e, inclusive, pratico o que dá super certo essa perspectiva dessa metodologia de afetos, porque dialógica e tudo mais. Agora, por outro lado, afeto, e eu tenho certeza que a Jussara também considera isso, se não salvo engano, ela me corrija, afeto não é apenas olha, a gente vai se encontrar
vai concordar, vai dançar uma ciranda e vai construir democracia. Por quê? O que você está fazendo é porque você não sabe. A partir do momento que eu te contar, você vai corrigir. Nem sempre isso é verdade. Porque, veja só, isso tudo que vocês falaram e perguntaram para a Jussara em relação à negritude e escola de educação básica, é possível perceber em relação à negritude, em relação a gênero, em relação à lesbofobia, transfobia, na universidade. Então, essa censura nas escolas, que se dá com a cordialidade brasileira, se dá também na universidade. Mais de uma vez, colegas minhas que trabalham com diversidade, que têm formação na sociologia, nas ciências sociais, que ocupam cargos na universidade, que falam e debatem diversidade, mandaram recados através de colegas e alunos que eu estava trabalhando gênero na sociologia, deixando de ensinar os clássicos, que então tinha que ter outra professora de sociologia, que não é para o primeiro período, que alunas e alunos estavam reclamando. Bom, teve uma situação que eu tive que fazer um dossiê. Eu fiz um dossiê, apresentei ao diretor da FACED, em que eu dizia, em primeiro lugar, os alunos e alunas têm todo o direito de ter vários professores e professoras de sociologia para conhecerem várias cores teóricas. Eu não quero ser a única professora de sociologia. No entanto, não pode querer me tirar de sala de aula numa prerrogativa de direito trabalhista, de dar aula, de trabalhar, porque uma colega que trabalha com diversidade acha feio ou errado o modo que eu trabalho o gênero em sociologia. Pessoas de esquerda. Ninguém nesse debate era eleitor do atual governo federal. Aí, lógico, FACED, Minas Gerais, turma do Deixa Disso, eu adoro, porque vai ficar gravado, inclusive porque as pessoas podem se rever, as pessoas podem aprender. E hoje eu tenho uma companheira, precisou ter uma pandemia, né? Que dá aula junto comigo, que é a professora Maria Zélia, sábia, estudiosa, de partilha turma de sociologia ao meu lado, né? Trabalha N questões. Então, essa censura que vocês veem na escola tem na Faculdade de Educação da USP, onde tem professora estudiosa de gênero que diz que não orienta feminista, que não pode falar sapatão na pesquisa. Na USP, onde eu me formei. Aí me chamam para a banca, eu sou obrigada a falar, olha, isso daí não pressupõe um aprendizado decolonial, que as pessoas se sintam reconhecidas no espaço escolar e universitário, olha o que vocês estão fazendo, depois quer ir fazer pesquisa na escola, fala mal da professora de educação básica. Mas o que vocês estão fazendo? O que vocês na universidade estão fazendo, meus colegas, minhas colegas? Então, eu quero dizer para vocês sossegarem o coraçãozinho de vocês, porque o que acontece, ou não, né? Desassossega de uma vez. Porque o que acontece na escola, acontece na universidade. Bom, como é que faz? Como é que faz? Luta bem. É cansativo, nós sofremos, mas nós goza. É super cansativo você encontrar pares para lutar o tempo todo, de domingo a domingo, 7 dias por semana, inclusive quando você está dormindo. O pronunciamento dos vereadores em Juiz de Fora, que dizia a respeito de na universidade só ter gays, lésbicas e formar gays e lésbicas, sabe como é que a universidade respondeu à atual reitoria? Lançando uma nota de repúdio, dizendo que esses estereótipos não fazem parte de um sistema de tamanha magnitude. A universidade respondeu querendo dizer, vocês estão falando que aqui a gente forma gay, lésbica, sapatão e travesti? Essas identidades não fazem parte de um sistema de tamanha magnitude. O que fez o Flores Raras mandar uma nota de repúdio a ser repudiada para repudiar a nota de repúdio da UFJF, dizendo que, olha o retrocesso, nós, em 2017, fizemos uma campanha dizendo respeite todas as mulheres, somos todas lésbicas. Fomos para os outdoors. Virou, mexeu, a reitoria, que é continuidade daquela, a mesma reitora, o mesmo reitor, tem
na diretoria de comunicação uma outra pessoa que eu nem sei quem é, porque graças a Deus eu não conheço todo mundo, ninguém conhece todo mundo, e se eu conheço gente eu esqueço, porque ninguém merece lembrar de determinadas coisas. Pus a diretoria de comunicação da UFJF, portanto, a administração superior, a reitoria, lança essa nota dizendo assim para o vereador, olha isso aí que o senhor falou, que aqui tem travesti, gay, lésbicas, esses estereótipos aí não fazem parte desse sistema de tamanha magnitude. Sendo que a mesma universidade lançou a campanha As Lésbicas São a Excelência da UFJF, campanha coordenada por mim e por Cláudia, no interior da Coordenadoria de Igualdade, com o professor Gilvan, orientador de Jussara, querida, não é, Jussara? Então, porque assim, o fruto não cai longe do pé, o Gilvan não é bobo, olha a orientanda maravilhosa, que ele sabe muito bem o que ele faz. Então, o que nós estamos aqui dizendo é que há um retrocesso, inclusive no campo da dita esquerda, que responde o vereador com uma nota de repúdio que precisa ser repudiada. Não é que eu não faço parte dessa tamanha magnitude, eu sou a magnitude dessa universidade. Eu, minha mulher Cláudia, todos os professores gays, inclusive os misóginos, bem branquinhos, cis, que quando nós colocamos os banners da campanha Somos Todas Lésbicas, era a semana do Rainbow Fest, eles vieram rapidinho e cobriram por uma semana com o dinheiro que eles tinham de financiamento, cobriram os banners por causa da Rainbow Fest. Depois descobriram. Então, também tem isso, né? Tem homem de esquerda, que se diz de esquerda porque não é da mesma cor política da direita, mas que é misógino. E que esquerda é essa? Tem homem gay que faz parte do movimento LGBT e pesquisa teoria queer, pesquisa gênero, estudioso de gênero, e que é misógino. Aqui, em São Paulo, em BH, na Bahia. E aí, como é que faz? Como é que faz? Luta? Faz barulho. Porque daí tem a pedagogia da vergonha, né? Maria Bethânia diz, numa canção que ela canta de Dolores Duran, fazendo tanto barulho, você vai acordar meu orgulho. Das pessoas que são tão orgulhosas de suas posições políticas, né? Do movimento GGG, digo, LGBT, do movimento, que tem esses setores que é tudo homem branco misógino, e setores que não. E transfóbicos. Esses setores dos partidos de esquerda e dos setores universitários de esquerda, que acham que nós somos, esse discurso identitarista, tem que ler os clássicos. Nossa, tem que ler os clássicos, sabe? Porque isso aí de falar de raça e de gênero desarticula a categoria a classe. Francamente, vai estudar raça e gênero igual eu estudo categoria a classe. Vai estudar e fazer uma alquimia das categorias sociais, uma interseccionalidade das categorias sociais, vai aprender que tem feminista marxista. Porque as feministas marxistas sabem muito bem que tem marxista machista que dá porrada em mulher, e se não dá porrada porque pega mal, fica fazendo esses discursinhos chamando a gente de identitária, como se isso fosse uma grande violência acadêmica, e é. Só que eu sigo, eu luto e eu faço barulho. Não é para acordar o orgulho de ninguém, é porque eu me orgulho de mim e a pedagogia da vergonha faz efeito. Então, quando você está lá na escola ou na universidade, que é onde eu dou aula, eu sou professora, e alguém faz alguma coisa contra as suas melhores convicções democráticas, chame a gente, passa em casa, vamos ficar em rede, conta para todo mundo, expõe, escracha. Está com medo de falar o nome porque a pessoa te processa? Processa mesmo. A gente não fala o nome, a gente descreve direitinho. Porque, inclusive, daí, quem é daqui sabe que é, e quem não é daqui vai pensar em alguém que está lá na outra universidade e vai se sentir menos só. Porque em todos os lugares, ainda bem, tem uma Jussara, tem uma Daniela, tem uma Reisla. Porque tem a misoginia, o racismo. E não, para existir e sermos nós, a gente não precisa disso. A gente adoraria brilhar de outro jeito, sabe? Eu adoraria viver sem lutar. Mas enquanto for importante lutar para viver, eu estarei na frente de batalha com vocês, por mim e por todas nós.
né? E, às vezes, a melhor coisa que a gente tem a fazer, quando fala assim, essa PL, equidade de gênero, não, equidade entre homens e mulheres. Tudo bem, as mulheres trans também são mulheres, os homens trans também são homens. Você quer ficar nesse binarismo? A gente explode com a categoria mulher, explode com a categoria homem. Eleiette Safiotti me ensinou que gênero não só ia ser perseguido, como ia ser apropriado pelos homens gays misóginos para fazer pesquisas que perseguiam as mulheres lésbicas. Eu tenho amigos gays maravilhosos, pesquisadores maravilhosos, mas conheço estudiosos de gênero, mulheres que são bastante lesbofóbicas. Então, eu preciso de gênero? Eu posso precisar e posso continuar usando. Mas se encher muito a paciência que ficar sendo uma categoria usada por quem não conhece e não sabe, tome a categoria para você, ao vencedor as batatas. Eu abro outra categoria. Eu me transformo em outras. Já cantou Itamar Assunção, na voz de Zélia Duncan. Então, é isso, gente. A gente tem que resistir de diferentes maneiras. Falar, assim que é para falar agora? Pois então, eu estou falando assim, mas dentro do que eu estou falando, nesse slogan seu, cabe tudo o que eu quero dizer, porque eu vou te explicar toda vez que eu estiver dizendo isso. É luta, gente, é disputa democrática, porque a gente é democrática, mas não deixa de tensionar. É isso. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui que você já falou da PL, né? Que substituía a equidade de gênero por equidade entre homens e mulheres, então vou fazer as duas últimas. Uma é da Esther Campos, que ela pergunta para você o seguinte: como a escola unida ao Conselho Tutelar pode abordar as questões da violência de gênero e etária no período remoto, sendo que já era difícil no presencial? E a segunda pergunta é da Patrícia Oliveira, que ela pergunta o seguinte: ela diz o seguinte, né, que as palavras gênero e feminismo têm perdido destaque nos debates educacionais graças a este desgoverno genocida e homofóbico. Como poderemos lutar contra esses absurdos? Então, nossa, Esther Campos e Marinês, eu não sei quem elas são, desculpem eu não saber, mas elas estão animadíssimas no chat, vocês não têm noção. No chat. Obrigada às pessoas que estão no chat, incluindo essas que eu citei e outras tantas que eu não estou citando, está uma animação esse chat. O fato não é que a gente perdeu espaço no debate educacional, é que está em disputa. Todas as alunas que eu formei nesses anos todos, desde que eu comecei a dar aula no curso de pedagogia, que foi em 1996, veja, elas estão aí. Elas talvez não tenham se tornado estudiosas de gênero, mas por terem tido aula comigo, com outras pessoas. Aqui no município teve curso tantos anos de gênero que os grupos da FACED, que eu não estava aqui, e mesmo quando eu estava, eu não participava por estar em outras frentes de luta. As pessoas aqui dão cursos de gênero, né? E aí, na escola? E aí não é que a gente perdeu espaço, é porque a gente tem, por exemplo, não tem verba orçamentária do governo estadual, do governo federal, mas nós continuamos na rede, nós continuamos existindo. E dessas maneiras que eu falei, acabei de falar para vocês. Então, o que faz quando estão querendo que a gente não exista? A gente existe com mais força. Igual quando uma mudinha nasce uma flor no meio do asfalto, sabe? Essas fotos que são até um pouco clichê. A gente não tem problema em ser clichê, porque sobreviver e vicejar é sempre uma grande novidade. Então, o que eu penso é que eventos como esse a gente encontra os pares, a gente sabe a quem recorrer. Quando aconteceu isso da reitoria da UFJF lançar uma nota de repúdio que merecia repúdio tanto quanto que a nota deles repudiava, deu para entender? Eu procurei os coletivos da UNEB, os coletivos feministas de São Paulo, o DA, tanto é que eu estou em conversação com o DA, Reis, eu não aguento, vou contar, para ver se em maio a gente faz um dia de debates, o Flores Raras, o DA, outros coletivos, para a gente debater a LGBTfobia na universidade, que acaba indo para a escola, porque a universidade forma professor, na pedagogia, nas licenciaturas, nas pós-graduações também. Né? E aí, como é que fica isso? Né? Professores que se dizem do campo da esquerda, e são, inclusive, falando coisas absurdas de que gays, lésbicas, travestis
não fazem parte de um sistema de tamanha magnitude. Talvez eles estivessem fazendo uma antevisão fálica da universidade. Está faltando falo, aqui tem falo, porque falo na universidade é conhecimento, e nós produzimos, nós, aquelas que não têm pênis, ou aquelas que têm, porque também tem mulher que tem pênis, são justamente essas, as mulheres trans maravilhosas, que não precisam necessariamente ser operadas para ser mulheres. Então, o que acontece é que a gente tem que rever o que a gente chama de mulher, rever o que a gente chama de homem. Olha que perigo. Então, o movimento Brasil Livre tinha razão. Essas lésbicas estudiosas de gênero, elas querem destruir a família brasileira. Não, eu não quero, não. Inclusive, a família de Nazaré, composta por pessoas perseguidas, hoje em dia seria quem? A mãe do menino Jesus seria um homem trans. E o pai, talvez, uma mulher lésbica trans. Um homem trans e uma mulher trans, mãe e pai. Não necessariamente sabemos com quem se daria a concepção. Pode ser confuso pensar isso, pode ser confuso dizer isso, porque a nossa socialização ainda não dá conta, mas não é confuso, é democrático. Porque alguma coisa está fora da ordem mundial quando tem 400 mil pessoas morrendo e as pessoas estão achando que o problema está no modo como as pessoas gozam, no modo como elas formam as famílias delas, na cor da pele delas, né? Esse é o ponto, tá certo? Tem 400 mil pessoas morrendo e você vai ter pessoas que estão muito incomodadas com elementos que, na verdade, perdem completamente qualquer importância, ainda mais um cenário desse, porque já não tinham. Acabam tendo porque a gente tem que gastar energia com isso. A questão da importância dos conselhos tutelares em união com a escola, os conselhos todos são muito importantes. Eu já fui conselheira estadual da mulher, a primeira lésbica, assumidamente lésbica, ao lado da primeira mulher trans, assumidamente trans, Gisela Lima, Flor Rara, hoje está lá em BH. E é incrível, porque os conselhos eles têm sido desidratados desde o governo Bolsonaro, mas os conselhos eles são um órgão de controle social, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu precisei defender os direitos da minha filha por causa de violência psicológica e patrimonial contra mim e contra ela, por parte do meu ex-marido, porque também tem isso, né? Eu devo ser a única professora que sofre violência de gênero e conta. As minhas outras colegas, nenhum sofre violência de gênero. E, além do Gilvan, eu não sei quem são as docentes negras da Faculdade de Educação. Acho que não tem nenhuma. Não sei. Se vocês souberem quem são as docentes negras assumidas da FACED, olha que eu não estou falando nem as lésbicas e bissexuais. Não estou. Por que é importante isso? Reconhecimento, valorização, a magnitude do sistema depende de nós, a excelência também. Então, quando eu precisei, eu telefonei para uma senhora chamada Lourdinha, do Conselho aqui de Juiz de Fora. Ela me indicou uma advogada, por exemplo. Mas é para a mulher que não pode pagar advogada? Procurar a advocacia pro bono. Nos escritórios de advocacia das faculdades de direito, advocacia gratuita. Se é caso de violência, inclusive é a promotoria, que a defensoria pode apresentar a denúncia de violência. O Estado apresenta a denúncia de violência. Então, a mulher só precisa ser encaminhada. Ora, só precisa ser encaminhada para um debate jurídico de anos e anos e anos que não vai ter fim, ela vai ser engolida pelo Estado brasileiro, que também tem um judiciário, que inclusive aplica a lei da alienação parental criada por misóginos, pedófilos. Olha que beleza. Pois é, só que tem situações que sem o Estado é ainda pior, sem processo é ainda pior. Vai deixar a menina sendo abusada pelo vô, sendo estuprada pelo pai, até engravidar dele. Então, tem situações em que nós precisamos recorrer ao Conselho Tutelar. E se ele não for no município ativo, a gente demanda o Conselho Estadual. E se o Conselho Estadual não for ativo, você tem, não é uma escadinha, você vai fazendo uma rede, procura um, procura outro, Delegacia da Mulher. Em Juiz de Fora, você tem
pessoas que trabalham com violência contra a mulher. Por exemplo, delegada Ione, você tem a prefeita Margarida Salomão, que por ser agora do Partido dos Trabalhadores, agora não, desde que eu cheguei aqui até antes, ela sempre foi do PT, nas candidaturas dela no município, que eu saiba. Ela tem pessoas, porque do PT, o PT é um partido que tem setorial LGBT, setorial de mulheres, setorial da igualdade racial. Procure os órgãos competentes da prefeitura. Nunca vi uma prefeitura com tantas mulheres no cargo na FUNALFA, no Ministério, na Secretaria de Saúde. Tem mulher nessa prefeitura, e mulher que se orgulha de ser de esquerda. Pois faça barulho para incomodar o orgulho da esquerda brasileira. Peça ajuda. Peça ajuda. E se não te derem, como canta Gal Costa, me diz aí quem é você. Quem é você que se chama esquerda e não olha para mim, não está na minha luta, não luta comigo, não percebe que a minha denúncia não é denúncia, é convite para a gente lutar juntas. Se você acha que eu estou te fazendo passar vergonha, você não entendeu nada. É disso que se trata. É assim que a gente chama escola, conselho tutelar, delegacia da mulher e diferentes pastas de município e de estado para lutarem com a gente. Mas você, sozinha, lá, fazendo barulho, chama a gente! Vocês estão achando que a gente não vai se ver nunca mais? Não que a gente não tenha nada para fazer, justamente a gente tem muito para fazer. Vamos fazer juntas. É isso. Daniela, muito obrigada pelas respostas. Vou só falar do sorteio rapidinho antes de encaminhar para as falas finais, e aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, perfeito. A gente está rolando um sorteio lá no Instagram do DA da Pedagogia, que é @DA Pedagogia UFJF. E a gente está sorteando, vai sortear no dia 1º/5, de sábado, né, 1º de maio, 4 livros maravilhosos, que um é da professora Daniela Wade, como ela já disse no início. E aí, o outro é o Racismo Estrutural, de Silvio Rodrigues, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdades, da Bell Hooks, e Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. E aí serão 4 ganhadoras, e aí comentem muito lá, sigam o nosso perfil também. E é isso. Eu agradeço muito pela participação de vocês, em nome do nosso DA, em nome dos outros DAs participantes. Foi muito bom ter vocês aqui nessa noite de hoje. Por mim, eu ficaria aqui por mais umas 2 ou 3 horas, e acho que a galera do chat também. E aí, eu queria que vocês fizessem alguma consideração final, só para a gente encerrar mesmo. Pode começar, alguém. Pode começar, Jussara, se você quiser. Alô? Alô. Gratidão pelo convite, por poder aprender tanto com a professora Daniela, como sempre. Muito orgulho de estar nessa nossa roda, nessa telinha, mas que é a nossa roda, conosco aqui, com todos que estão no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas eu imagino que estão alegres, como diz a professora Daniela, estão vibrando, eu também estou vibrando aqui. Para encerrar, queria encerrar com um cumprimento em Zulu, chamado Sawabona Shikoba. Sawabona Shikoba quer dizer eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. A resposta é Shikoba, então eu existo para você. Então, quando a gente diz Sawabona Shikoba, a gente está reconhecendo a energia, o axé, a humanidade da outra pessoa para com a nossa própria humanidade também. Então, agradeço com Sawabona Shikoba, eu espero que vocês me respondam Shikoba, que vocês também existem para mim. Sawabona Shikoba, Ubuntu e Axé. Perfeito, Jussara. Agora, Daniela. Olha só, eu quero falar da minha felicidade de estar na FACED, porque a gente falou de uma série de problemas das escolas, dos professores, da universidade, das colegas, que são nossos também os problemas. Mas eu quero falar que a teoria do capital humano falhou, mas a gente que estuda muito não ganha mais, porque a teoria do capital humano falhou, mas a gente pode escolher. E aí eu cheguei na felicidade, num ponto da minha carreira,
em que eu posso escolher onde eu vou ser titular e como. E eu escolhi ser titular e me aposentar na UFJF, por causa, não dessas mazelas todas sobre as quais eu já falei, mas por causa de pessoas como a Jussara, como a Sami Itaboraí, como a Elizabeth Camacho, aluna da Geografia, minha amiga, como a Reisla, como a Rita Pimenta, como a minha amada, que para cá me trouxe e para cá me mantém, Cláudia Reginalani, titular da FACOM, como a professora Milene Santiago, que está aqui nos saudando, né? Tão raro uma colega vir nos prestigiar, nos ouvir, saúdo o companheirismo, o coleguismo, o desejo de estar juntas, né? Então, eu escolho estar aqui, porque a teoria do capital humano falhou, mas saibam, estudar e conhecer ainda faz com que a gente consiga escolher aonde estar, com quem estar e como estar. E justamente por isso eu quero reafirmar a minha felicidade de ter estado e de continuar estando com vocês na FACED, na época presencial, na época remota e, sobretudo, numa noite memorável, histórica para mim, como essa. Eu quero declaração, certificado, eu quero colocar no Lattes, olha, Semana da FACED, eu fui. Então é isso, muito obrigada, amor demais por vocês, afeto demais, não aquela ideia piegas de amor heterossexual dos filmes de amor ao patriarcado, a ideia do contínuo lésbico, que todas as mulheres estão no contínuo lésbico, inclusive as heterossexuais que admiram outras mulheres, que com elas gostam de conversar, porque as relações afetivas são muitas e não apenas genitais. Embora ninguém desmereça também essa seara da vida. Então, gostaria de partilhar com vocês essa felicidade. Muito obrigada. Axé, sem sapatão, não tem revolução. Muito obrigada. Eu só vou, uma última fala, né? Agradecer a Cláudia aí por ter trazido você para cá, porque o que a gente ia fazer na FACED sem Daniela? Impossível, gente, não teria condições, entendeu? Sem condições. E, Jussara, muito obrigada pelo convite, a gente vai te chamar outras diversas vezes, porque você é incrível, maravilhosa, perfeita, perfeita, perfeita. Muito obrigada, gente. A gente vai encerrar agora. Beijo. E obrigada a todos pela presença.